infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Você está no serviço de emergência e chega para você um paciente com dor no peito. Nesse momento, né, é independente do que você está fazendo, exceto em duas situações. Se você estiver diante de uma parada cardiorrespiratória ou se você estiver diante de um paciente com respiração agônica. Se não estiver, né, enquadrado nessas duas situações, você tem que parar tudo e prestar atenção nesse paciente. Olha o gráfico de 2017, né, extraído aí do site do governo federal. As 10 causas de mortalidade no Brasil em 2017. 80% doença isquêmica do coração. É a doença que mais mata o brasileiro. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, sobre o tratamento do infarto agudo do miocárdio, ela nos alerta. A maioria das mortes por infarto do miocárdio ocorre nas primeiras horas de manifestação da doença. Na primeira hora, 45% a 60%. Nas primeiras 24 horas, 80% mortalidade. Olha como é grave. Imagina, o paciente começou com uma dor há menos de 15 minutos, né? Chegou no seu serviço. Ele tem 80% de chance de evoluir para óbito, né? Nas primeiras horas, na primeira hora, 40 a 65% de chance de evoluir para óbito. Então é um paciente, realmente você está diante de uma emergência médica. E qual é a queixa principal? Como que esse paciente vai se apresentar para você? Dor torácica, né? Então o paciente vai chegar com dor. Nesse momento, a primeira coisa que você vai ter que fazer é descartar a dissecção aguda de aorta. Se esse paciente chegou com dor torácica, você descartou a dissecção aguda de aorta, você já pode ministrar para ele, né, 3 comprimidos de AS 100 mg, ou seja, 300 mg de AS-VO. Pede para ele mastigar o comprimido, enquanto você continua com a investigação. Os passos nesse primeiro atendimento seria 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos e 120 minutos. 2 minutos, no momento que ele entrou no pronto-socorro, né, ele teria, né, o ideal seria fazer o eletro em 2 minutos. 8 minutos a partir daí, ou seja, no total de 10 minutos, você esteja com esse eletro na mão, laudado. E a partir daí você vai ter até 30 minutos, se você for utilizar o fibrinolítico, né, ou 120 minutos para esse paciente estar num centro de referência com um balão dentro da coronária. Né? Não é chegar no centro de referência, ele está no centro de referência, lá no serviço hemodinâmico, já com esse paciente, né, no procedimento. Né? Então você teria aí 120 minutos. Isso seria o ideal. Então perceba que você não tem muito tempo. Okay? Qualquer dúvida, volta o vídeo, tá? E revisa esses passos. Os pontos importantes: 2 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 120 minutos. Okay? Então, olha só, o infarto agudo, né, ele deve ser identificado em 10 minutos. Os critérios eletrocardiográficos para o infarto agudo devem ser conhecidos. E aí nós temos um problema. Eu não sei reconhecer um eletro. Né? Há muito tempo que eu não olho um eletro. Se você está no serviço de emergência, você tem a obrigação de saber identificar um eletro, né, para descartar uma síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio com supra de ST. E nessa aula eu vou te dar o passo a passo para que você consiga perceber com segurança se esse eletro está suprado ou não. Tá? Então vamos lá. Passo 1. O paciente chegou para você, queixa de dor torácica. Você já pediu para fazer o eletro e você está observando esse paciente. Essa dor torácica é uma dor típica, né? É uma dor, né? Dor precordial, é uma dor que evolui que vai irradiar para o ombro, independente do ombro, né? Pode ser só ombro direito, ou pode ser ombro direito e ombro esquerdo, ou pode ser só ombro esquerdo. Tá? Então uma dor precordial que irradia para o ombro esquerdo, face medial do braço esquerdo, né? Irradia para a região cervical. Então olha, está parecendo muito com uma dor típica. Só isso basta para fechar o diagnóstico? Não, não basta. Mas está associada a náusea e vômito, o paciente está sudoreico, né? Tem associação com esforço. Esse esforço eu quero chamar a sua atenção que ele pode ser um esforço físico ou um estresse emocional. Né? E quando eu falo do estresse emocional é para você ficar muito atento em relação ao piti. Né? Não, ele brigou com a mãe, brigou com a esposa e ficou assim. É um piti, cuidado. Né? Então, muito cuidado, né, com esse termo. Esse termo ele chega a ser traiçoeiro. O piti é um termo traiçoeiro, você precisa retirar, né, esse termo da sua prática médica. Okay? Então é uma dor, você já percebeu que essa dor é uma dor
parece ser uma dor típica, né? A associação aí com náusea, com vômito, né? Sudorese, tem uma associação com esforço, então está caminhando para você fechar o seu diagnóstico. Só isso basta, né? A caracterização da dor? Não, não basta. Aí você vai observar o passo 2, fatores de risco. Tem fator de risco? Quais os fatores de risco? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, história familiar de coronariopatia precoce na família, né? Um parente de primeiro grau. Então você observou, esse paciente ele apresenta alguns fatores de risco. Olha, está caminhando mais ainda para fechar o diagnóstico, né? Dor típica, os fatores de risco, né? Pronto, fechou? Claro que não. Você precisa relacionar com o eletrocardiograma. Ah, eu vou pedir logo uma troponina. A troponina só vai positivar de 2 a 3 horas. Então, no primeiro momento, a troponina para você ela não vai ser útil, né? A utilidade maior, né, é essa história, os fatores de risco com o seu eletro. Mas antes de partir para o eletro, eu quero chamar a sua atenção para um item chamado de equivalente anginoso. Equivalente anginoso é uma dor que ela não é uma dor anginosa, mas ela equivale a uma dor anginosa, tá? Quando que você vai prestar atenção nesse equivalente? Senhorinha, mulher, acima de 75 anos, diabética, ou renal crônica, ou com demência, queixando de náusea, vômito e uma epigastralgia. Chegou para você uma senhorinha com essas características, tá? Você pode estar diante de um equivalente anginoso, equivale a uma dor torácica. Você vai pedir para rodar, né, o eletro. Então eu sei que nesse primeiro momento você vai ficar atentado a fazer ali um inibidor de bomba, a passar um Buscopan composto, né, para essa senhorinha, para aliviar os sintomas, mas eu quero que você lembre do equivalente anginoso. Esses sintomas podem ser equivalentes a uma dor típica, tá? Pede para fazer o eletrocardiograma, ok? Então, equivalente anginoso, interessante. Você tem o seu exame, né? Você já caracterizou a dor, esse paciente tem fator de risco, né? Então tudo caminhando para fechar o diagnóstico e agora você vai relacionar com o eletrocardiograma. Então, é uma emergência médica essa situação, você tem 10 minutos, né, para ver o eletro e você vai ter 10 minutos para ver o eletro e tomar a sua conduta. A realização e a interpretação em um paciente com dor torácica é fundamental no início de medidas do tratamento desse paciente. O eletrocardiograma, ele é muito importante. A gente vai desmistificar aqui, ó. Todo médico sabe identificar no eletro uma onda P, o complexo QRS e uma onda T, né? Então, pelo menos isso você sabe enxergar. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o segmento PR. O que é um segmento? É o que fica entre duas ondas, porém não engloba a onda. O segmento PR, ele começa no final da onda P até o início do complexo QRS. Esse é o segmento PR. O segmento ST, né? Entre a onda S e a onda T, né? Final da onda S e início da onda T. Pronto, você localizou o segmento PR, você localizou o segmento ST, você vai identificar o ponto J. O ponto J é o final da onda S, início, né, do segmento ST. É esse encontro, isso é o ponto J. Pronto, fechou. Se você consegue enxergar uma onda P, se você já identificou o segmento PR, você identificou o complexo QRS, e você identificou o segmento ST, e você agora já sabe aonde encontrar o ponto J, é o necessário para você identificar um eletro com supra. Ah, tem que ver o ritmo, tem que ver uma série de coisas. Essa aula ela não é de eletrocardiograma, né? Nós não estamos aqui num curso de cardiologia, nós estamos tratando de um assunto, né, onde você vai identificar esse paciente no pronto-socorro. É uma avaliação na emergência, né? Então, observa, o que é considerado um supra? É quando o ponto J ele está, né, acima da linha de base, ou seja, do intervalo PR, né, 1 milímetro, ou seja, um quadradinho. Isso já é um supra. Agora, só isso basta? Ah, então olhei o ponto J, ele está um quadradinho acima da linha de base, é um eletro suprado. Você precisa identificar se esse supra ele está presente em pelo menos 2 derivações contíguas. Tá? E o que é essa derivação contígua? Observe essa imagem aí, ó. Tá? Tem um coração, essa imagem foi extraída do néter, né? E aí, ó,
Quais são as derivações contíguas? D1 e AVL. Se você encontrou um supra em D1, você precisa também pesquisar esse supra em AVL, parede lateral. D2, D3 e AVF, parede inferior. Se você encontrou um supra em D2, você vai pesquisar D3 e AVF, tá? Pelo menos duas, D2, D3, tá? D3 e AVF, pelo menos duas derivações. E as precordiais, ó, de V1 a V6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? Pode ser V2, V3, né? Duas derivações contíguas, ok? Então, percebeu, localizou o ponto J, linha de base, né? Comparou, ele está suprado acima de um quadradinho, já está valendo. Aí você vai observar se esse supra está presente em pelo menos duas derivações, né, contíguas. Se bateu, pronto, né? Você já tem aí um critério eletrocardiográfico, né, para ajudar nesse seu diagnóstico do infarto com supra, beleza? Então, observe esse eletro aí, ó. A setinha azul, ela está indicando o ponto J, né? A setinha vermelha, localizando aí a linha de base, né? E a setinha preta indicando a elevação do ponto J em relação à linha de base. 4 quadradinhos, né? Que derivação é essa? D2. Ora, parede inferior. D2 vai pesquisar também onde mais? D3 e AVF. Se você tiver dificuldade de gravar, é fazer uma colinha, né? Então na hora você vai lá e confere, né? Para que você não se perda no momento de tensão ali diante do paciente. Ok? Então ele tem um supra em D2, o D3 também está suprado, observe que o D3 está suprado, o AVF é bem suprado, não tem dúvida, esse paciente, né, é um infarto de parede inferior, né? Se a clínica bater, infarto de parede inferior, D2, D3 e AVF, né? Então, separei para você um quadrinho onde você pode tirar um print, né? Ó, V1 e V2 septal, V1 a V4 anterior septal, V1 a V6 anterior, V1 a V6 com D1 e AVL e por aí vai. Então, tira um print dessa tela e aí quando você precisar, dá uma olhada, né, nesse print para que você consiga identificar aí as derivações contíguas. Tudo bem? Uma vez que você já sabe que acima de 1 milímetro já considera um supra, eu quero chamar a sua atenção para V2 e V3. V2 e V3, naturalmente, ele já é um pouco suprado. Tá? Então, para V2 e V3, 1 milímetro só não funciona, não serve. Se você está diante de um homem, esse homem, ó, um homem paciente, sexo masculino, ele tem abaixo de 40 anos. Se ele tiver abaixo de 40 anos, para ser considerado supra, 2 quadradinhos e meio, acima de 2,5 milímetros em V2 e V3. Mas eu estou diante de um paciente, sexo masculino, ele tem acima de 40 anos, então 2 quadradinhos. Homem abaixo de 40 anos, 2,5 milímetros. Homem acima de 40 anos, 2 milímetros. Eu estou diante de uma mulher, V2 e V3. Eu considero o supra acima de um quadradinho e meio, acima de 1,5 milímetros. Pronto, né? Você comparou o ponto J com a linha de base, né? Intervalo PR. Mas e se eu estiver diante de uma pericardite, eu posso ter um infra do intervalo PR. E aí eu vou pensar né, que é um supra. Então eu não posso comparar. É verdade. Se você estiver na dúvida, você pode comparar, né, a linha de base, ao invés de você utilizar o segmento PR, você pode utilizar o segmento que vem antes da onda P. Tá? E aí não tem erro. Tá? Então, algumas situações podem causar um infra, né, do segmento PR, como uma pericardite. Tá? Se você suspeitar que está diante de uma situação dessa, você pode comparar com a linha que vem antes do segmento, antes da onda P. Ok? Nós temos uma situação onde você pode estar diante de um supra, né, de um infarto agudo do miocárdio com supra, mas em parede posterior. A parede posterior, geralmente, ela não é estudada no eletro, né, das 12 derivações. E nesse caso, existem fatores que te chamam a atenção para ela. Por exemplo, você vai comparar aí, ó, de V1 a V4, tá? Você vai observar entre V1 e V4 se você encontra um infra, tá? Um infra de ST entre V1 e V4. Esse infra, você vai comparar um infra, tá? Você precisa observar um infra de ST com onda P nessas derivações positivas. Infra de ST
né, de V1 a V4, ou V1, V2, V2, V3, com onda P positiva, aí você vai pedir para rodar um outro eletro e agora investigar a parede posterior. Quais as derivações que investigam parede posterior? V7 e V8. Então, olha só, você vai continuar aqui, ó, V5, V6, né? É só caminhar um pouquinho mais, ó, linha axilar posterior, V7, tira o eletrodo, né? V7 e infraescapular, V8, tá? Então, V5, V6, você adianta um pouquinho mais aqui, ó, pronto, você já está diante de V7 e V8. Geralmente, quando você faz V7 e V8 para investigar a parede posterior, você já aproveita e investiga também o ventrículo direito, né? Ó, você tem V3 e V4, ok? V3 e V4. Você vai manter os eletrodos na mesma posição, só que agora do lado direito, tá? Então, V3 você mantém na mesma posição, V4 na mesma posição do lado direito. E aí você está investigando V3 e V4. O supra em V7 e V8, V3 e V4 não precisa ser de 1 milímetro. Ele pode ser meio milímetro, ou seja, metade de um quadradinho suprado em V7 e V8, infarto de parede posterior. Metade de um quadradinho suprado em AVR, né, em V3R e V4R, infarto de ventrículo direito, tá? Então, são as situações aí que você precisa prestar atenção. Encontrou um infra de V1 a V4, onda P positiva, pede para rodar V7 e V8. Quando a gente conversa com alguns colegas que estudaram no INCOR, eles dizem, olha, não custa nada, né? Ali você já rodou o primeiro elétrico, quando você está observando ali, pede para fazer V7, V8, V3R e V4R. Outros colegas dizem, não, só se tiver realmente, então fica a seu critério, né? Se você, toda vez que pede para rodar um elétrico, agora você vai tomar mais tempo da enfermagem, tá? Alguns acreditam que esse é um tempinho muito pequeno em relação à contribuição. Então, se você quiser fazer de rotina, né? Então, lembrando que o supra em V7 e V8, ele é de meio milímetro, ok? Então, tem uma situaçãozinha aí, ó, você encontrou um infra em V2 e V3, né? Tá infrado, né? A onda P em V2 é positiva, a onda P em V3 também é positiva, né? E aí você encontrou esse infra que vai de V1 a V4, nesse caso V2 e V3, pede para fazer, ó, V7 e V8, né? Onde era V5 ficou V7, onde era V6 V8, e aí já fez o V3R e o V4R. Né? Observa que em V7 e V8 você tem um supra, né? Esse elétron ele está suprado e tem um quadradinho, nem precisava ser um quadradinho. Esse elétron ele faz referência a um paciente com infarto de parede posterior. Tá? Então, nesse caso, a suspeita ela surgiu pelo infra de V2 e V3. Perceba que não é muita coisa. O que é que nós vimos até agora? O supra, né, ponto J em relação à linha de base de um quadradinho. Aonde que vai ser diferente? V2 e V3, né? O que eu preciso mais prestar atenção? No infra de V1 a V4. Se eu encontrar um infra com onda P positivo, peço para rodar, né, outro elétron para estudar o V7 e V8, pronto, né? É só isso. Aqui nesse slide você percebe a evolução do supra, né? A mudança no comportamento da onda até formar uma onda aqui patológica. Tá? Então, esses seriam os principais pontos que você precisa olhar no elétron. Percebe que não é muito? Né? Então, eu preciso ver o ritmo, se é regular, se é irregular, eu preciso ver uma série de coisas que eu preciso estudar no elétron. Eu lembro das aulas de cardiologia, é verdade. Tudo isso é muito importante, tudo isso você vai ter tempo para fazer, mas diante de um paciente com suspeita de uma síndrome coronariana aguda, um infarto agudo do miocárdio com supra, né? Esses são os principais pontos que você precisa estar atentos. E quando que eu vou pedir os exames? Ao mesmo tempo ali, né? Mas seria aqui o próximo passo. Você vai pedir troponina, CKMB. A troponina ela só vai positivar depois de 2 ou 3 horas. Então, se o paciente começou com uma dor, né, há 20 minutos, 30 minutos, essa troponina não vai te ajudar ainda. O que vai te ajudar a fechar diagnóstico é o eletro, tá? Então, esse paciente chegou com uma dor, menos de 3 horas. Né? Se esse paciente chegou com menos de 3 horas de dor, vamos imaginar que esse paciente chegou com meia hora do início dos sintomas.
né? Então você vai, né, avaliar, com menos de 3 horas é ótimo, é muito bom quando o paciente chega com menos de 3 horas no início da dor, né? Até 6 horas você ainda pode pensar em fazer um fibrinolítico, né? Até 12 horas existem estudos que tem o benefício, depois de 12 horas aí vai depender. Esse paciente depois de 12 horas do início da dor, do início dos sintomas, ele continua com dor? Se após 12 horas ele continuar com dor, significa que ainda tem células viáveis. Então, o trombolítico para esse paciente ainda seria bastante útil, né? Agora, imagina, esse paciente chegou entre 12 a 48 horas, né? Esse paciente ele precisa ir para o serviço de realizar uma angioplastia primária. Esse paciente está com o início da dor após 48 horas, né? Já tem mais de 48 horas de evolução do início dessa dor. Aí você pode com tranquilidade organizar, porque já não existe mais células viáveis naquela região, você pode programar o seu CAT, né? Vai encaminhar esse paciente para o serviço de hemodinâmica, mas não existe mais aquela emergência em salvar as células musculares ali do tecido muscular estriado cardíaco. Okay? Então o tempo é um fator bastante importante. O ideal seria esse paciente chegar, né, com menos de 3 horas de evolução, menos de 6 horas, fantástico, né? A gente não vai falar aqui de bloqueio de ramo esquerdo, né? Um novo bloqueio, um bloqueio agudo, isso pode ficar para um outro vídeo. A gente não vai abordar aqui os critérios de Scar-Bossa. Tá? Então, esse tema ele pode ficar para um outro momento. Tá? Outros exames que você vai solicitar, um raio-x de tórax, para perceber o quê? Ver se esse pulmão está congeste, para ver se não tem um alargamento mediastino, um hemograma, creatinina, ureia, para saber se esse paciente é um renal, né, ou não. Os eletrólitos, olha, o sódio, potássio, magnésio. O potássio, alguns colegas acreditam que existe uma melhor evolução em manter esse potássio acima de 4. O magnésio acima de 2, tá? Então, não existe uma literatura muito forte para isso, mas alguns cardiologistas acreditam que seria bom manter esse potássio acima de 4, magnésio acima de 2, tá? Seria bom. O perfil lipídico e a glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Glicemia de jejum e hemoglobina glicada, porque existe um grupo de pacientes que eles descobrem que são diabéticos diante, né, de um IAM. Né? Até então eles não sabiam, né, que eram diabéticos, e só após a realização do exame ele descobre aí essa condição. Tá? Então, falando de troponina, eu coloquei aqui uma lista de fatores que podem provocar a elevação da troponina. Ó, insuficiência renal aguda, trauma cardíaco direto, esforço físico, então tira um print também. Por que isso é importante você saber? Porque uma vez que essa sua troponina veio positiva, você pode repetir ela 3 horas depois, para você perceber essa evolução, se ela continua aumentando ou não. Tá? E se for uma pequena elevação, você pode estar diante de um desses fatores aqui, tá bom? Então, é muito importante. Estar diante do paciente, você percebeu, esse paciente tem uma clínica, tem fatores de risco, o eletrocardiograma veio com supra. Então, observe essa informação aqui, ó. Cada 30 minutos de atraso ao abrir uma coronária fechada agudamente, aumenta em 7,5% o risco de morte em 1 ano. Imagina, você está diante de um paciente com supra, você não consegue transferir esse paciente em menos de 120 minutos, você tem fibrinolítico, né, no seu serviço. Olha a situação em que você se encontra agora, olha a posição. Você precisa utilizar o trombolítico nesse paciente. Ah não, estou um pouco seguro, nunca fiz. A cada 30 minutos, 7,5%. Mais 30, 15%. Mais 30 minutos, 1h30, você em dúvida ali, né? Tentando decidir, 22,5%. Então, é nesse momento onde você tem o diagnóstico, o que você tem que tomar a decisão agora? Olha, em 30 minutos eu vou iniciar o trombolítico, né? Eu consigo fazer isso, ou vou transferir para um centro de referência, ele consegue chegar lá, né, estar no serviço de hemodinâmica com o balão dentro da coronária em 120 minutos. Né? Se esse não for o caso, você vai precisar abrir essa coronária do paciente. Imagina, né? O que significa o supra? Significa oclusão total da coronária. Então você está diante de uma coronária fechada com células viáveis e você precisa salvar esse tecido muscular estriado cardíaco, as células, né? Esses miócitos. O que você vai fazer agora? Né? Você precisa agir.
né? Então, é muito importante, tá bom? Então, fechou, está diante do paciente, você já tem o diagnóstico, você precisa cuidar desse paciente. Existe uma associação que é o MONAB-CH. Esse MONAB, ele é muito bom para você lembrar dos passos, mas ele não está na ordem, tá? Então o MONAB seria o M de morfina, o O de oxigênio, o N de nitrato, o A de AS, o B de beta-bloque, o E de estatina, né, MONAB, o CH, o C de clopidogrel e o E de heparina, tá bom? Então, excelente para você lembrar dos passos, mas não está na ordem. Então vamos começar esse MONAB, a gente vai utilizar ele aqui, mas chamando sua atenção. Olha, o M, que é de morfina, o M significa então você tratar a dor desse paciente, aliviar a dor desse paciente, né? O ideal, primeiro, para aliviar a dor, não é a morfina, é o nitrato. Tá? Então, por isso que eu falo que o MONAB não segue uma ordem, ele não está na ordem, ele é excelente para você lembrar os passos. Mas para aliviar a dor do paciente, a gente vai começar com o nitrato. E o nitrato, o ideal é que você use o nitrato sublingual. Tá? Então, como que você vai prescrever esse nitrato sublingual? É o Isordil, 5 mg sublingual. E aí não passou a dor do paciente, não melhorou, pode fazer outro comprimido, né? 5 minutos faz mais um comprimido. Não passou, 5 minutos mais um comprimido. Como é que você prescreveria isso? Ó, de nitrato de isosorbida, 5 mg sublingual, se necessário, de 5 em 5 minutos, né? Repetir até 3 vezes. Qual a contraindicação? Infarto de VD, né? Se você tem um supra de 0,5 milímetro em V3R e V4R, né, pode esquecer, né? Isso você não vai utilizar o nitrato, tá? Então, mas se você não existe alguma outra contraindicação? Sim, né? Se esse paciente fez uso, né, do inibidor seletivo de fosfodiesterase 5, né, como por exemplo o Viagra, em 48 horas ou 72 horas, você também está contraindicado o uso do nitrato, né? Corre o risco aí de uma hipotensão refratária. Uma outra coisa é a pressão arterial sistólica abaixo de 90, tá? Então o paciente está com dor, você tem certeza que não é um infarto de ventrículo direito, né? Beleza? Então, quando que você vai utilizar o sublingual? Você vai utilizar, né, o Isordil geralmente, 5 mg, sublingual é de 5 em 5 minutos, repetir até 3 vezes. Ah, eu já repeti, não melhorou, então você vai partir para o IV. Né? Quem seria então a nitroglicerina, mais conhecido como Tridil? Como que você prescreve a nitroglicerina? Você vai prescrever uma ampola, ela vem na concentração de 5 mg por ml, a ampola vem com 10 ml, ou seja, 50 mg. Então, olha só, Tridil, uma ampola, mais soro glicosado a 5% ou soro fisiológico, né? 240 ml, em bomba de infusão contínua a critério médico. O Tridil, muito cuidado, o ideal seria você começar com 1,5 ml. Porém, a bomba de infusão, ela não funciona muito bem com volume tão baixo. Então, você vai começar com 3 ml hora. Tá? Coloca lá na bombinha 3 ml hora e vai ficar no pé do paciente. 5 minutos depois, como que está essa pressão arterial? Melhorou? Né? Ah, a pressão está baixa. Cuidado, tá? O uso do Tridil, ele é muito bom para dor, mas ele é um hipotensor, então você tem que ficar antenado em relação a isso. Ah, ele continua com dor, a pressão continua alta, então vai aumentando de 1,5 em 1,5. Então, olha só, na bomba de infusão você vai conseguir, vai aumentando de 1 em 1, tá? Colocou 3 ml hora, não chegou no resultado esperado ainda, 4 ml horas, tá? E você vai ajustando a dose até, né, estar diante de uma pressão considerável e o paciente sem queixa. Muito interessante, ok? Uma vez que o paciente tem contraindicação para o nitrato, aí sim você vai pensar na morfina, tá? Como que você vai prescrever essa morfina? Geralmente, né, eu utilizo, né, uma ampolinha para 9, né, ml de água destilada e vou fazendo 2 ml. O paciente continua com queixa, faz mais 2, então, mas muito cuidado. A morfina, ela é um venodilatador, tá? Então você precisa ter cuidado. Em algumas situações, né, a coronária direita, ela nutre a parede inferior do ventrículo e pode também estar nutrindo o ventrículo direito. E aí entra naquela situação onde você precisa ter um pouco mais de cuidado. Se você está diante de um infarto de parede inferior,
estuda aí o ventrículo direito, vê se esse ventrículo também não está infartado, porque uma vez que esse ventrículo está infartado e você utilizar morfina, você pode, né, tirar a pré-carga do ventrículo direito, tá? E nisso o paciente vai chocar. Então, muito cuidado com o uso de morfina em paciente que está, por exemplo, um infarto de ventrículo direito, tá bom? Então, M de morfina, O de oxigênio. O oxigênio você vai fazer somente se a saturação for abaixo de 90%. Antigamente, oxigênio para todo mundo. Hoje, somente se a saturação, se vai utilizar o oxigênio suplementar, se a saturação estiver abaixo de 90%. Existe um estudo, né, através de que for utilizada ressonância magnética, né, ao estudar os músculos cardíacos, ele é muito interessante. O paciente estava saturando 94% a 96%, fez uso do oxigênio, né, então complementou com oxigênio. Quando comparou a área de lesão, né, de paciente nessa situação com outro paciente onde não foi feito o uso do oxigênio suplementar, observou, né, que os pacientes que utilizaram o oxigênio suplementar, a área de lesão proporcionalmente foi bem maior do que nos pacientes que não receberam oxigênio suplementar, né? Então, dar oxigênio desnecessariamente é negativo para o paciente, tá? Se não estiver precisando, não ministra oxigênio, ok? Então, o M de morfina, O de oxigênio, o N de nitrato, o A de AS, né? Então, todo paciente chegou com dor torácica, você tem certeza que não é uma dissecção aguda de aorta, vai ministrar o AS para esse paciente. Quantos comprimidinhos? 3 comprimidos de 100 miligramas, tá? Então, pede para esse paciente mastigar o AS, 300 miligramas, VO. Ele vai reduzir em 23% a mortalidade. Olha o tanto que é interessante. Agora, existe uma contraindicação relativa. Se esse paciente apresentar um sangramento digestivo alto, recente, aí seria uma contraindicação relativa. Monab, né? M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, A de AS, o B de beta-bloqueador. Eu não vou aprofundar nessa aula sobre os beta-block. Por quê? Né? Ele deve ser utilizado VO. Tá? Indicado VO após o IAM. Só que esse beta-block, na emergência, não faz muita diferença. Ele vai ser importante para o depois, tá? Mas diante de uma situação de emergência, na sala de emergência, você não tem grandes benefícios o uso do beta-block aqui. Sem falar que existem várias contraindicações. Tá bom? Então, nesse momento, a gente não vai aprofundar sobre os beta-bloqueadores. Estatina, ora, ela tem uma ação estabilizadora de placa, tem uma ação anti-inflamatória. O ideal seria outras estatinas, mas provavelmente no seu serviço você vai... geralmente você tem a simvastatina. Então, você pode utilizar a simvastatina 40 miligramas, tá? Uma vez ao dia, ok? Então, ó, M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, A de AS, B de beta-block, E de estatina, Monab. Agora vem o segundo antiagregante, que é o clopidogrel. Isso mesmo, o clopidogrel. Ah, mas se esse paciente for para angioplastia primária, o ideal seria o ticagrelor ou o prasugrel, verdade, né? Ou ticagrelor ou o prasugrel. Mas se você não tiver esses dois, clopidogrel. Ah, mas se o fibrinolítico seria melhor o ticagrelor. Verdade, se você for trombolizar o paciente, o ideal seria o ticagrelor, ele é bem melhor, né? Mas você pode utilizar o clopidogrel ou o ticagrelor. Se você não tem ticagrelor ou prasugrel, clopidogrel 300 miligramas. Ele vem no comprimidinho de 75, então você vai dar 4 comprimidinhos para esse paciente. Se ele for para angioplastia, né, em menos de 6 horas, você vai ministrar 600 miligramas. Então, seria 8 comprimidos, 75 miligramas. Tá? Qual que seria o benefício do ticagrelor em relação ao clopidogrel? O clopidogrel ele é uma pré-droga, ele precisa ser metabolizado no fígado, né, para depois virar, né, uma droga ativa. Isso, o ticagrelor já é a droga pronta. Então, a ação aí seria bem mais rápida utilizando o ticagrelor. Okay? Então, clopidogrel, dose inicial seria 600 miligramas VO. Se esse paciente, né, se ele for para a angiografia, né, em menos de 6 horas, mas se ele não for para a angiografia em menos de 6 horas, 300 miligramas, que geralmente é o que todo mundo faz, 4 comprimidinhos, 300 miligramas, tranquilinho, né? Então, chegamos aí na heparina. Quando que eu vou utilizar a heparina? O Clexane, bem conhecido. Olha, você vai utilizar a enoxaparina 30 miligramas IV
Isso mesmo, não é subcutâneo, 30 miligramas IV, né, uma ampola de 40 miligramas, antes da infusão do alteplase e o tenecteplase. Você está diante do paciente, você percebeu que esse paciente não tem condições pelo tempo de ir para o serviço de referência, fazer uma angioplastia primária, você decidiu fazer o trombolítico nesse paciente, e aí você tem no seu serviço a alteplase ou tenecteplase. Vai fazer 30 miligramas da enoxaparina IV, né? E se você estiver, você tem streptokinase, né? Ao invés da alteplase ou tenecteplase, você só tem streptokinase. Nesse caso, você não vai utilizar anticoagulante nesse paciente, você não vai fazer enoxaparina, tá? Não anticoagular, pelo menos nas próximas 24 horas. Ok? Assim, fiz 30 miligramas IV. 15 minutos depois, você já pode começar a dose que você vai utilizar, que é 1 miligrama por quilo, de 12 em 12 horas por 7 dias. Tá? Então, fez IV, calcula quanto que pesa esse paciente, já faz na subcutâneo, na dose de 1 miligrama por quilo. Vai reperfundir o músculo cardíaco agora. Então, nós temos aí, né? A angioplastia e o fibrinolítico, eu já falei para você que o ideal seria angioplastia primária para todo mundo, mas se esse paciente, ele, pelo tempo, não tem condição de ir para o serviço de referência, vai demorar mais que 1h30, por exemplo, né? O ideal, 120 minutos, que ele esteja já com serviço de hemodinâmica, com a equipe, né? E esse balão aberto dentro da coronária. Então, esse não é o caso. Você decidiu, então, fazer o fibrinolítico. Alguns estudos apontam que em até 3 horas pode até existir uma equivalência, mas a angioplastia ela é sempre mais eficiente que o fibrinolítico. Tá? Então, decidiu fazer o fibrinolítico, aí você vai parar e observar se esse paciente tem alguma contraindicação absoluta ao uso dos fibrinolíticos. Quais são essas contraindicações? Qualquer sangramento intracraniano, AVE isquêmico nos últimos 3 meses, dano neoplasia no sistema nervoso central, trauma significante na cabeça ou no rosto nos últimos 3 meses, sangramento ativo, qualquer lesão vascular cerebral conhecida ou uma suspeita de dissecção de aorta. Então, se tiver algum desses fatores, infelizmente, né, independente do tempo, esse paciente precisa ir para a angioplastia primária, você não vai fazer o fibrinolítico. Tá? Então, decidiu, o paciente não apresenta nenhuma dessas contraindicações, o paciente está apto, né, para o procedimento e você precisa abrir essa coronária. Você precisa aliviar esse coração, né? Você precisa salvar, né, esses músculos, essas células ali do tecido muscular estriado cardíaco que estão comprometidas, né, por ausência ali da circulação sanguínea. Tranquilo. O que você vai fazer então? Você vai preparar, né? O paciente vai para a sala de emergência, vai estar monitorado, um acesso venoso, né, calibroso, né, o carrinho de parada organizada, caso você precise, material, tubação também ali do lado, caso você venha precisar, a equipe toda pronta, né, um procedimento que vai fazer tudo na segurança, na calma, na tranquilidade. Se você estiver diante da streptokinase, né, como que você vai ministrar essa streptokinase? Olha, ela vem numa dose de 1.500.000. Você vai infundir em 1 hora isso. Como que você vai fazer? Você vai infundir 200 mil, né, em bolos e 1.300.000 em 40 minutos. Tá? Então, o ideal é que até 1 hora você tenha concluído aí a infusão da streptokinase. Eu gostaria de lembrar você que a streptokinase ela cada vez menos utilizada, né? Dificilmente você vai ter no seu serviço, porém, se esse não for o caso, se você tem streptokinase no seu serviço, lembra que é como se você estivesse injetando uma sepse no paciente. Esse paciente pode ficar hipotenso? Pode, você vai ficar ali no pé, tá? Se ele ficar hipotenso, corre um volumezinho nesse paciente, tá? Pode ficar hipotenso, ele pode apresentar uma bradicardia, então são situações que podem acontecer. Se esse paciente piorar muito, o paciente está hipotenso, fez um volume, levou membro, né, tentou corrigir, não conseguiu, pode até pensar em suspender, né, mas que não seria o ideal, mas tem que ficar bastante atento, né, em relação à streptokinase. Se no seu serviço você tiver alteplase, né, e esse paciente tiver acima de 65 quilos, tranquilo demais, porque olha só, a alteplase ela vem numa ampolinha de 50 miligramas. Você vai fazer 15 miligramas em bolos e vai guardar os 35, certo? Vai pegar a segunda ampola, que é 50 miligramas. Você vai correr ela em meia hora. Quando você terminar de correr essa ampola em meia hora, você vai pegar os 35 que sobrou e correr em 1 hora. Pronto.
resolveu o seu problema. Se você não tem, se o paciente tiver menos de 65 quilos e você tem alteplase, é 15 miligramas em bolos, né? Em meia hora você vai correr, você vai calcular 0,75 miligramas por quilo em meia hora, né? E 0,5 miligramas por quilo em uma hora. Então, o paciente abaixo de 65 quilos, você precisa calcular essa dose. Acima de 65, tranquilo, né? Ampola de 50, tira 15 e guarda os 35. Corre os 15 em bolos, pega outra ampola, 50 miligramas, faz em meia hora, o que sobrou da primeira ampola, os 35, em uma hora, pronto. Se você tiver a tenecteplase, é mais simples ainda, né? Porque a dose total você vai fazer em bolos, de acordo com o peso. Paciente com menos de 60 quilos, vai fazer 30 miligramas. O paciente tem entre 60 e 70, você pega o último, metade dele, ó, entre 60 e 70, 35 miligramas em bolos. Entre 70 e 80, 40 miligramas em bolos. Entre 80 e 90, 45 miligramas em bolos. O paciente tem acima de 90 quilos, vai fazer 50 miligramas em bolos. Tranquilo. Ah, mas o meu paciente ele tem acima de 75 anos. Lembra? Imagina, equivalente anginoso, acima de 75 anos, diabético, renal crônico, demência, aí você vai fazer metade da dose, tá? Imagina, um pacientezinho de 75 anos, ele pesa 70 quilos, você faria 35. Né? Mas ele tem acima de 75 anos, então você vai fazer 17,5 miligramas em bolos. Tranquilo? Então é muito simples, né, fazer a conta e estar diante da medicação. Existe 1% de chance de dar errado. Agora imagina esse 1% diante de 7,5% desse paciente morrer em um ano a cada 30 minutos. Compensa ou não compensa você fazer o fibrinolítico? Beleza, você fez o fibrinolítico, né? E aí você agora quer saber se esse paciente melhorou ou não. Existem os critérios de reperfusão, vou projetar para você agora. Então, ó, melhora da dor, estabilidade hemodinâmica e elétrica, redução de pelo menos 50% do supra, né, de ST, né, em 60 a 90 minutos, né, após o trombolítico. Se trombólise efetiva, você vai programar esse CAT entre 2 a 24 horas. Se essa trombólise não foi efetiva, é uma trombólise inefetiva, esse CAT precisa ser um CAT de resgate, aí é uma urgência, transfere esse paciente o mais rápido possível, né, para realizar esse CAT de resgate. E como seria então essa redução de 50% desse supra? Ó, então imagina que você tenha um supra de 5 milímetros em V3 e 4 milímetros em V4, então 5 mais 4 dá 9 milímetros. Quando você, depois de 1h30 que você fez o trombolítico, né, você roda um outro eletro, agora esse supra em V3 ele caiu para 2, né, e o supra em V4 ele caiu também para 2. Agora você tem um supra de 4, a soma dos supras, 4 milímetros. Olha, você tinha um supra de 9, né, a soma dos supras de 9 milímetros. Caiu para 4, é uma redução maior que 50%. Pronto, essa trombólise ela foi efetiva, ok? Então, dessa forma você vai definir se foi uma efetiva ou não. Lembrando aí que o bloqueador de bomba de prótese ele diminui a chance de sangramento, é só um a mais, né? O inibidor, o IECA, captopril e enalapril ajuda na proteção do miocárdio, mas tudo isso pode ser feito depois, né? Não precisa necessariamente ser feito na sala de emergência. Então, eu estou projetando para você aqui uma prescrição que seria uma prescrição Nutella, né? Observa, jejum, AS 300mg agora e 100mg uma vez ao dia, o ticagrelor, né? 180mg VO, né? 2 comprimidos na chegada, mas depois pode fazer 90mg de 12 em 12, atorvastatina, 40mg uma vez ao dia, metoprolol, né? Se não tiver contraindicação, o isordil, né? Se não resolver o tridil, o enalapril 2,5, né? Uma glicosimetria, 6 horas, insulina regular, se décimo maior que 180, e aí faz aquele esqueminha do décimo aí, né? A glicose, 140 ml, se né, glicosimetria menor que 70mg, fisioterapia motora, troponina, vou pedir uma troponina, um eletro, renal, hemograma, raio-x, aquela listinha que nós já falamos, né? E solicitar uma vaga. Pois é, né? Mas geralmente nos serviços, como ficaria então no seu serviço? Né? Provavelmente você não tenha o ticagrelor, você vai utilizar o clopidogrel mesmo, a atorvastatina, provavelmente você também não tem, vai usar a simvastatina mesmo. O beta-block, já falei para você que não tem necessidade de utilizar na emergência. O isordil geralmente tem no seu serviço, o nitroglicerina, tridil também.
O enalapril provavelmente você vai ter o captopril, tá? Então é só adaptar esse esqueminha. Dessa forma, nós encerramos, né, a nossa primeira aula, infarto agudo do miocárdio com supra, né? Quadro clínico, fatores de risco, eletrocardiograma, né? Medicação que você vai utilizar no primeiro momento, decisão, né? Se esse paciente vai para o trombolítico ou se ele vai para a angioplastia, não tem tempo viável, vamos realizar o trombolítico, verificar se não tem contraindicação absoluta, uma vez que não tem uma contraindicação absoluta, vamos para os fibrinolíticos. Streptokinase, dá um pouquinho mais de trabalho, alteplase, tenecteplase. Fiquem com Deus, um excelente plantão e um forte abraço.